Vamos lá, oitavo ano, bom dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de iluminismo, certo? Na aula anterior, nós aprendemos o que é o iluminismo, quando aconteceu, quais são as críticas desse movimento, quais são as ideias desse movimento. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos estudos, aprendendo sobre as ideias de alguns filósofos importantes desse movimento. Hoje nós vamos aprender sobre 3 filósofos, o Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau. Começando pelo Montesquieu. O Montesquieu, ele tá explicado nesta página aqui do livro de vocês, tá? É uma página que fala sobre as ideias iluministas a respeito da forma como o governo deveria ser. Na época dos iluminismos, ou na época do iluminismo, a forma de governo que existia era o absolutismo, que é o poder nas mãos do rei. Porém, os iluministas eles discordavam dessa forma de governo. Eles criticavam bastante o absolutismo e os reis, tá? Então, o Montesquieu ele é um teórico que criou, digamos, uma nova forma de governo. Criou uma outra alternativa, criou uma ideia de como que o governo poderia ser para ele ser melhor, tá? Então, Montesquieu falava assim: ao invés de a gente ter um rei com todo o poder em suas mãos, é melhor a gente dividir esse poder em 3 partes. Ter o poder executivo, que executa as leis, o legislativo, que elabora as leis, e o judiciário, que julga aqueles que não cumprem as leis. Então, Montesquieu, ele pegou o poder do rei e dividiu. A ideia dele era fazer isso. E se vocês forem parar para reparar, a nossa forma de governo hoje aqui no Brasil é a mesma criada pelo Montesquieu lá nos anos 1700, tá? Para vocês verem como a ideia dele, criada 300 anos atrás, era super eficiente. Por quê? Porque esses 3 poderes, eles se equilibram entre si. Um controla o outro para que ninguém abuse do poder. Quando era o poder só nas mãos do rei, era muito fácil o rei abusar desse poder, porque ele governava sozinho. Com 3 poderes divididos, com o poder dividido em 3 poderes, um poder controla o outro, tá? Cada poder tem o seu chefe. Por exemplo, o chefe do executivo é o presidente. O chefe do legislativo é o presidente lá da Câmara, do Senado, tá? E o chefe do judiciário é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, cada um vai controlando um ao outro. Por exemplo, o presidente ele não pode tomar uma decisão sem a aprovação do Senado. E o Senado a mesma coisa, não pode tomar uma decisão sem a aprovação do presidente. Então é um controlando o outro para que ninguém abuse do seu poder. Então a ideia do Montesquieu é essa, da divisão dos poderes. Aqui tem uma parte que fala sobre o despotismo esclarecido, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? E aqui vamos entrar na ideia do Voltaire, que é esse filósofo aqui, ó, tem a imagem dele. O Voltaire, ele foi um dos maiores críticos da Igreja Católica. Ele criticava o abuso das crenças religiosas. Tipo assim, ele não gostava que as pessoas ficassem explicando tudo a partir da religião. Por exemplo, se aconteceu uma coisa ruim no mundo, antigamente as pessoas diziam que era vingança de Deus ou que Deus estava enviando um castigo. E ele achava que não, que tudo deveria ter uma explicação racional. Tá? Lembre-se que na aula passada eu falei que a palavra-chave do iluminismo é racionalidade. Se tinha uma coisa que eles adoravam era a razão. Eles achavam que o pensamento racional era o caminho para a gente conseguir ter um mundo melhor, tá? Então Voltaire ele dizia que a gente deveria separar a religião e a ciência. A religião era a religião e a ciência era a ciência. E a ciência era muito importante para explicar as coisas do mundo, da sociedade, tá? Então, o Voltaire vai escrever alguns livros que vão fazer críticas à Igreja Católica e ao fato de, nessa época, a Igreja Católica achar que ela é dona da verdade. Porque por bastante tempo, principalmente durante a Idade Média, a Igreja também funcionou como uma educadora. Durante as missas, os padres falavam sobre diversos assuntos e tudo mais, não só correspondentes à religião. Até porque durante a Idade Média não tinha essa coisa de escola como a gente tem hoje. As pessoas não sabiam ler nem escrever. Então elas aprendiam muitas coisas através da igreja.
Só que o Voltaire achava que já era hora de a igreja assumir o seu papel apenas na religião e que as pessoas deviam buscar conhecimento por outras formas, e não só pela igreja. Tá? Então, quem foi o Voltaire? Resumindo, ele foi um filósofo que fez críticas à Igreja Católica e que não gostava de a Igreja Católica ser a única dona da verdade, ser portadora da verdade. Para ele, as pessoas deviam procurar a verdade, procurar conhecimento através do pensamento racional e dos estudos, certo? E o último filósofo de hoje é o Rousseau. Então já vimos dois, do Voltaire, que é o das críticas à Igreja Católica, e o Montesquieu, que é o que propôs a divisão de poderes. O Rousseau, ele é um cara muito inteligente, porque ele descobriu como que surgiram os primeiros governantes. Como assim? Vou explicar para vocês. O Rousseau, ele dizia que antigamente, quando estava surgindo as sociedades, as pessoas eram boas, elas viviam, digamos, num estado de harmonia, que é o estado de natureza que ele chama, que é quando não existia propriedade privada, quando não existia aquela ideia de, isso é meu, isso é teu, quando tudo era de todos. Ele dizia que nessa época as pessoas, elas viviam em harmonia. Com o tempo, quando passou a existir a propriedade privada, que é a ideia de, isso é meu, aquele terreno é teu, daqui para cá é meu, as pessoas começaram a brigar. Então, ele dizia que primeiro era tudo tranquilo, tudo bem, depois as pessoas começaram a brigar entre si e para resolver essas brigas foi necessário surgir um governante para administrar essas pessoas. Então, as pessoas resolveram escolher um governante para administrar a sociedade que elas viviam, para administrar o grupo ali que elas viviam, para não ocorrer brigas. E assim funciona até hoje. Hoje, por exemplo, a gente tem o nosso presidente, tem o nosso prefeito, o nosso governador. Eles estão ali para organizar a nossa sociedade, para que a gente não se mate entre si, para que a gente não brigue um com o outro, tá? Os governantes e os políticos, eles estão ali para criar as leis, fazer essas leis serem cumpridas, serem executadas, porque é através das leis que a nossa sociedade entra em equilíbrio. Por exemplo, eu não posso chegar na casa do João e invadir a casa do João porque tem uma lei que me proíbe de invadir a casa do João. Porque é a casa do João, eu não posso invadir a casa dele, é lei. Se eu fizer isso, eu vou presa, certo? Então, as leis, elas controlam a gente para que a gente viva melhor. Assim como eu não posso invadir a casa do João, o João não pode também pegar minhas coisas, pegar minha moto, meu carro, porque é o meu carro. Existe lei, se ele fizer isso, ele vai ser preso, certo? Então, o governante, ele está ali para controlar a sociedade, para que a sociedade viva em harmonia. Deu uma falhazinha aqui na tela, mas já é final da aula, tá? Então tá tudo bem. Bom, meus amores, então é isso. A aula de hoje foi sobre esses 3 filósofos. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar e eu peço que vocês leiam, tá? Essas 3 páginas, a que fala sobre o Voltaire, a que fala sobre o Montesquieu e a que fala sobre o Rousseau. Um beijo e até a próxima aula.